A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia, que você tenha um dia abençoado na presença do nosso Senhor Todo-Poderoso, amém? Aleluias! E hoje, então, estamos aqui para mais um dia de devocional ao Senhor. Se você está chegando aqui pela primeira vez, que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de compartilhar com seus amigos. Amém? E que Deus lhe abençoe poderosamente. Meus irmãos, hoje para nossa meditação, eu convido você a abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Só um pouquinho, irmãos, eu me perdi aqui, olha, Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 20 ao 23. Marcos 7, do 20 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui meditando na palavra do Senhor. Nessa hora eu lhe peço sabedoria do alto, que a unção do Senhor esteja sobre mim para que eu possa ministrar aquilo que for da sua vontade, em nome de Jesus. Peço-te também que abençoe a todos os ouvintes, a todos os nossos familiares, que o Senhor continue guardando a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, e é com muita alegria que estamos aqui para mais um dia de meditação na santa palavra do Senhor. Então, hoje nós temos aqui essa passagem, né, que fica no Evangelho de Marcos. Se nós voltarmos aqui um pouquinho, nós vamos ver, aleluias, né, aqui, olha, no versículo 18, está escrito assim: então lhes disse: assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos, né? Então, aqui o Senhor Jesus estava falando sobre a questão, né, do alimento em si, né? Se faria mal ou não. Houve ali toda uma conversa, né, sobre isso. Eu não vou me deter nela, mas o que o Senhor colocou, né, no nosso coração para estar trazendo nesse dia é a questão daquilo que sai, né? A gente sabe que o que entra, né, ele vai sair, né, pelo intestino. O corpo humano é perfeito, o nosso Deus nos fez perfeitos e é tudo ali em acordo, né? O Senhor fez tudo para que funcione perfeitamente. E agora tem algo, né, que ele não tem, no caso, né, o controle, que é o nosso livre-arbítrio. Ele não quis ter o controle, aliás, né? Porque se ele quisesse, ele poderia, né, ter todo o comando da nossa vida. Mas ele deixou para nós as decisões, né? Nós aceitarmos ou não as suas orientações, nós aceitarmos ou não os seus mandamentos. Tudo isso ele deixou para que o ser humano escolhesse, né? Então, até mesmo escolher a Jesus, né? A gente sabe pela palavra de Deus que o Senhor Jesus, ele sempre que ele passava e chamava alguém para segui-lo, quer dizer, ele convidava, né? E a pessoa ali aceitava ou não. E ainda hoje, né? O Senhor, ele faz o convite, ele está à porta dos corações batendo, mas ele não arromba corações, né? Então, foi por isso que aqui nessa situação, o Senhor, né? Eu não vou me deter nela porque o vídeo vai ficar grande, mas o Senhor falou sobre essa situação de que o que sai do homem, isso é o que contamina, né? Porque
essa parte já é conosco, né? Porque depende do que nós temos dentro de nós, no nosso coração. Conforme ele disse aqui, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Então, essas obras da carne aqui, né, está dentro de cada um que deixar, né, com que elas habitem. Ao contrário, elas não estarão, né? Então a pessoa é que tem a decisão em suas mãos. Então por isso que o nosso Senhor Jesus disse que é o que sai do homem, isso é o que contamina, né? Porque de dentro do coração dos homens é que procedem tudo isso aqui que a gente acabou de ler. Então, meus irmãos, aqui no versículo 23 fala assim também: ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem, né? Então, olha, claro que nós devemos sempre, né, ter todo um cuidado para não sermos contaminados com alimentos sujos, né, com mão suja, assim como nos tempos, né, que a gente viveu há 5 anos atrás, nos tempos da pandemia, que nós tínhamos que ficar o tempo todo ali passando álcool nas mãos, lavando as mãos, né, para que nós não fôssemos contaminados por aquele vírus terrível, né? Então, nesse caso, sim, né, tínhamos toda uma preocupação exacerbada, né, com o que entraria para dentro de nós. Mas falando, né, de uma forma que vai trazer saúde para o nosso espírito, para a nossa alma, a escolha é nossa, né? Conforme a gente viu aqui, o Senhor nos dá o livre-arbítrio para nós escolhermos ou não se deixar contaminar, né? Então, tudo isso que a gente leu aqui, todas essas obras da carne, elas contaminam, né, a nossa vida espiritual, né? Elas trazem o quê? Pecado, né, para a nossa vida. Então, por isso é que o Senhor disse, né, que o que sai do homem, isso é o que contamina. Então, que eu e você, nesse dia, né, que nós temos mais uma oportunidade de viver, né, glórias a Deus por tudo, que nós possamos, né, vigiar, né, vigiar para que nós não nos deixemos contaminar, né, com essas situações, com essas obras da carne, e sim devemos o que? Buscar, né, os frutos do Espírito, né, que estão lá em Gálatas, né, capítulo 5, e não essas obras da carne que aqui estão, que fazem com que o homem contamine, né, a sua vida e contamine também a vida do outro. Então, que nós tenhamos um dia abençoado, um dia, né, de extrema atenção a essa palavra, porque essa palavra faz com que nós sejamos, aleluias, né, cada vez mais, como é que eu vou dizer, né, com que nós estejamos, aliás, né, cada vez mais próximos, né, do nosso Senhor, quando a gente obedece a ela. De nada vai adiantar se nós o quê? Estivermos aqui ouvindo essa palavra, mas não recebermos essa palavra e não cumprirmos essa palavra. No momento em que a gente sabe que o que contamina o homem é o que sai de nós, né? No sentido dessas situações que a gente acabou de ler aqui, então o que a gente vai fazer? Nós iremos cuidar, né? Nos cuidar para que isso não venha fazer parte da nossa vida, né? Em nome de Jesus. Todo tipo de malícia, sai fora, né? Todo tipo de lascívia, sai fora, não é para habitar dentro de nós, servos do Senhor. Todo tipo de inveja, de blasfêmia, né? De furto, homicídio, prostituição, adultério, nada disso, meu irmão, minha irmã. Aleluias, né? Habita na vida de um servo fiel do Senhor. Então, olha, vamos guardar essa palavra no nosso coração e vigiarmos. Amém? Em nome de Jesus. E para finalizar, né, para a gente poder ilustrar essa passagem bíblica, eu trouxe para você mais um texto do livro Pão Diário. O título é
no que pensar. Imagine se um telão transmitisse em alto e bom som para todas as pessoas um de seus pensamentos sobre qualquer um desses assuntos: chefe, amigos, cônjuge, filhos, pais, dirigindo no trânsito ou participando do culto, vida, futuro, sexo, valores, projetos, ambições e até suas convicções a respeito de Deus. Que avaliação esse filme teria? Quanto do que você pensa passaria pelo teste do versículo em destaque? Vou ler para você. Irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de valor. Filipenses 4:8. Agora deixa eu voltar aqui. O fato é que, por saber que esse filme jamais será produzido, raramente você se preocupará em filtrar o roteiro dos seus pensamentos. Geralmente, há uma certa tolerância quanto ao que abrigamos em nossas mentes, desde que essas ideias não se transformem em palavras e ações, são consideradas legítimas. Esquecemos que mais cedo ou mais tarde seremos traídos por nosso coração, enganoso e corrupto. Jesus afirmou que a boca fala do que o coração está cheio. E deste procede toda espécie de atitude reprovável. Lucas 6:45. Isso significa que a corrupção humana é gerada em nossa mente, assim como o pecado. O único modo de obter pensamentos santos, nobres e legítimos é mudando o modo de pensar. Somos exortados: pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Colossenses 3:2. Significa trocar nossa mente corrompida pelo pecado pela mente de Cristo, adquirida por meio do novo nascimento. É mais do que pura disciplina mental ou envolvimento emocional. É dispor-se a preencher a mente com os pensamentos de Deus, revelados em Sua palavra, como o único antídoto contra a velha maneira pecaminosa de pensar. Por isso, devemos tomar a mesma decisão do salmista. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, ó Senhor. Salmo 19, versículo 14. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha e minha família e que nós possamos, meus irmãos, sermos cada vez mais cumpridores da palavra do Senhor. Amém? E até hoje à noite, se Deus quiser.